Fernanda, sou nefrologista da equipe Fênix e vou conversar um pouco sobre doença renal policística autossômica dominante. O nome é grande, mas é mais conhecido como doença policística, renal policística ou rins policísticos. É uma doença hereditária, então ela é transmitida de pais para filhos e ela cursa com a formação de vários cistos nos rins. São múltiplos cistos que, ao longo da idade, vão se multiplicando, aumentando de tamanho e levando a um crescimento dos rins também. Então, é caracterizado pelo aumento do tamanho renal. Esses cistos, eles crescem e acabam comprimindo o parênquima renal sadio, e isso vai levando a um declínio da função renal ao longo do tempo. Então, uma das principais consequências dos rins policísticos é a doença renal crônica. Então, por que é importante a gente falar dessa doença? Porque é uma doença frequente, que pode acometer 1 a cada 1000 habitantes. É uma doença que tem transmissão de pais para filhos, então até 50%, se o paciente é portador do gene, ele pode transmitir, tem uma chance de 50% de transmitir. É uma doença que ela é igual entre homens e mulheres, um pouco mais frequente em homens, e ela é uma doença crônica que não tem cura, mas com o segmento precoce a gente pode retardar a progressão da doença. Então, quais são as manifestações clínicas? Além o paciente, um dos principais sintomas é hipertensão arterial, dor, por conta desse aumento, esse crescimento dos cistos, o paciente pode ter dor lombar, pode ter sangramento na urina, o que a gente chama de hematúria, pode ter infecção urinária de repetição e é um paciente que tem mais propensão a ter cálculo renal. Em relação a outros órgãos, essa doença também aumenta o risco, a chance desse paciente ter aneurisma cerebral, aumenta a chance de ter doença diverticular dos cólons e de ter alguma anomalia de válvula cardíaca. Então é uma doença sistêmica, a principal manifestação é renal, mas existem as outras manifestações. E a mais importante delas é em relação ao aneurisma cerebral, que a gente precisa fazer um rastreio nesse paciente com um exame de imagem, geralmente uma angiorressonância, para fazer um diagnóstico precoce, um tratamento e evitar, por exemplo, um AVC futuro. Então, a doença renal policística, o paciente precisa fazer um segmento com o nefrologista, não só os pacientes que já progrediram, para a doença renal crônica terminal, lembrando que é a principal causa genética de paciente em diálise, é a quarta causa conhecida de paciente que está em diálise hoje. E esses pacientes, eles sempre vão ter que ter um segmento, principalmente com o nefrologista. E também é importante a gente falar do segmento dos familiares. Como é uma doença que é hereditária, é importante fazer o rastreamento dos filhos, do paciente que tem esse diagnóstico de doença renal policística, os filhos têm que ser rastreados com exame de imagem e segmento. Em relação ao tratamento, o mais importante é o diagnóstico precoce, o segmento, ter uma alimentação saudável, uma dieta pobre em sódio, uma dieta pobre com menor teor de proteínas, fazer uma ingestão de água mais abundante, então uma hiperidratação, porque tem vários estudos que mostram que isso diminui a progressão da doença, da formação dos cistos, e fazer todo esse rastreio de complicações extra-renais para segmento. E quando esse paciente, se ele progredir com piora da função renal e precisar de diálise ou transplante, ele ter toda a assistência de uma equipe de nefrologia também nesse sentido. E mais uma coisa importante que é para falar em relação ao aconselhamento genético. Então, se o paciente tem o diagnóstico de doença renal policística autossômica dominante, é importante fazer, se ele quer ter filhos, fazer um aconselhamento genético, porque existem hoje algumas possibilidades de reprodução assistida e tudo mais para tentar diminuir a possibilidade do filho também ser acometido pela doença. Então, é muito importante para esse paciente que quer ter filhos fazer um aconselhamento genético, um tratamento adequado. Uma dúvida que sempre aparece no consultório do nefrologista é: o paciente foi fazer algum exame de imagem e teve um achado de um cisto renal, de até 2, 3 cistos renais.
E a pergunta é, eu tenho doença renal policística? Não. Para a gente enquadrar como doença renal policística do adulto, é a formação de múltiplos cistos que cursa com aumento do tamanho renal e o histórico familiar sempre vai estar presente, a não ser que seja desconhecido. O que a gente vai ficar mais preocupado do achado de poucos cistos num paciente jovem e que tem histórico familiar. Aí esse paciente com menos de 30 anos, com poucos cistos no rim, ele pode ter doença renal policística, se tem histórico na família. Finalizando, como a doença renal policística é uma doença hereditária frequente, é importante o rastreio familiar, o diagnóstico precoce e o segmento com o nefrologista para diminuir a progressão da doença e retardar o início de uma terapia dialítica, visto que até os 70 anos, 75% dos pacientes já têm algum grau de doença renal crônica terminal. Então, por isso a importância do segmento e do acompanhamento nefrológico.